Oiê, faz muito tempo que eu não apareço por aqui e eu vou dizer que era pra ter vídeo aqui toda sexta, mas o Espírito Santo falou comigo e eu decidi gravar vídeos pra postar aqui quando eu realmente senti que é o momento, que assim, o Espírito Santo quer falar com as pessoas e chegou a hora. Então, por isso eu tô aqui hoje, porque eu senti que preciso compartilhar algo do coração de Deus pro meu coração e agora pro seu. Algo que eu tenho sentido muito no meu coração nos últimos dias é sobre a nossa paixão por Jesus. E algo que ele tem falado muito comigo é sobre o quanto eu estou disposta a deixar por amor a ele. E o quanto eu estou disposta a contemplar apenas a sua face, a contemplar apenas a sua beleza, a contemplar apenas os seus olhos que são como de fogo, a contemplar apenas a sua graça, apenas a sua misericórdia, apenas a sua maravilha, apenas a sua beleza. A contemplar apenas os anjos cantando santo e me juntar a ele para cantar santo. É isso que ele tem me perguntado, o quanto você está disposta a viver isso, porque para viver isso a gente precisa abandonar vontades e abandonar coisas. Contextualizando, eu acho que a nossa geração, ela foi chamada a viver um grande avivamento, a viver um momento de, cara, Cristo Jesus está vindo e a gente precisa levar ele para todos os lugares. Só que para que isso aconteça, eu vou ter que deixar tudo de mim e visualizar apenas a beleza dele. Eu não sei se esse vídeo vai fazer sentido pra você, mas na minha cabeça tá fazendo muito sentido e tá explodindo aqui dentro, porque a gente precisa contemplar apenas a beleza dele. Bom, e tudo isso veio pra mim sobre contemplação através de algumas músicas, de alguns louvores, de alguns hinos que Jesus estava falando muito comigo, o Espírito Santo estava falando muito comigo sobre eu ver o rosto dele, eu contemplar a face dele. E um deles é o rosto de Cristo, que é um hino mais antigo, mas ele diz basicamente: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. E daí o refrão dele fala: queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E daí a parte que mais me toca é essa aqui: ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Quando eu comecei a parar pra prestar atenção nessa letra, eu falei assim: nada nesse mundo se compara à beleza do Criador. Nada do que é escrito, nada do que é revelado se compara à beleza dele. Mas então como que a gente contempla a beleza dele? E tá tudo lá em Romanos 1, do 19 ao 28, que diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se. Então aqui ele tá falando que ele fala que os atributos invisíveis de Deus, eles são vistos desde a natureza divina, desde a criação do mundo. Pra gente conhecer a Cristo, a gente precisa contemplar ele através de tudo que está à nossa volta, de tudo que foi criado.
Só que a gente não o glorifica porque a gente não rende graças, porque os nossos pensamentos se desviaram. E aí é isso que Jesus tem falado pra mim: Rafa, o quanto você está disposta a visualizar somente a minha beleza. E é nisso que entra outras músicas que ele tá falando comigo. E uma delas é Na Fenda da Rocha, do José Júnior, onde ele fala sobre a história de Moisés. Se apenas um vislumbre de suas costas há tanta beleza. Essa história tá lá em Êxodo e eu vou ler rapidinho. Tá em Êxodo 33 e eu vou ler a partir do versículo 12, que diz assim: E Moisés disse ao Senhor, tu me disses que eu faça subir este povo, mas não me mostra quem enviarás comigo. Disseste também, conheço-te por teu nome e achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu-lhe: Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e teu povo, de todos os povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: Farei também isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos e te conheço pelo nome. Moisés disse ainda: Rogo-te para que me mostres a tua glória. E o Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade de ti, e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: Aqui está um lugar próximo de mim, ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei na fenda da rocha, te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não se verá a minha face. Gente, eu não sei se isso explode na cabeça de vocês, mas na minha cabeça explode, porque se apenas um vislumbre das costas dele é tão lindo, como será que é o rosto de Cristo? Sabe, é como aquela música: o que é que os anjos veem que os fazem prostrar? O que é que os anjos veem que fazem glorificar? O que é que Moisés viu aqui nas costas? O que será que Moisés viu para que ele abrisse o mar? O que será que José viu para que ele continuasse e pudesse salvar o povo do Egito também? O que é que o povo da Bíblia viu que a gente não tá vendo, que nós não somos capazes de abandonar tudo por amor ao nome dele? O que é que Paulo viu que o fez escrever sobre a alegria estando numa prisão, sendo morto? O que é que Estevão viu que o fez glorificar enquanto era apedrejado? O que é que nós não estamos vendo, nós não estamos enxergando? Sabe o pior de tudo isso? É que nós somos capazes de cantar que nós deixamos tudo por ele, nós não deixamos nada por ele. E isso é o que mais dói, porque a fenda da rocha é o lugar seguro. A Bíblia fala, aqui nós acabamos de ler, Deus disse pra ele: você não pode ver minha face e viver. Então nós não temos visto a face de Deus ainda. O que é que nos tem feito perder a face de Deus? Perder nem que seja um vislumbre das costas dele. O que é que nós não estamos enxergando? O que é que nós não estamos sentindo? O que é que nós não estamos deixando pra trás? Em Filipenses 1, do 12 ao 18, Paulo escreve: Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Em Filipenses 1, 18, ele diz: E continuarei a me alegrar. No 19, pois sei que com suas orações e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. No 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos: quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês é mais importante que continuar. Estou dividido entre dois desejos. É o que Paulo diz. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria melhor. Porque nós temos colocado sonhos acima de Cristo. Porque nós temos colocado desejos acima de Cristo. Paulo escreveu sobre alegria estando preso. O que nos tem feito negar a presença de Cristo? Sabe, lá em Isaías 53:3 diz: Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Eu tava assistindo The Chosen e uma das cenas que mais me tocou na temporada 5 agora, as mesmas pessoas que diziam Hosana ao rei que vem, foram as pessoas que gritaram: matem Jesus e prendam Barrabás. E esse versículo ele tá falando: e não fizemos dele caso algum. Que a gente não seja como essas pessoas que gritam Hosana ao rei que vem e ao mesmo tempo colocam ele numa cruz e não fazem caso algum dele.
mas que a gente seja como Paulo, que a gente seja como Moisés, que se colocaram na fenda para ver o rosto de Cristo, porque nada nesse mundo é mais belo que Ele. No início do vídeo eu falei que nós somos uma geração do avivamento e que através de nós o Espírito Santo ele quer alcançar outros lugares. O avivamento bíblico ele gera arrependimento, quebrantamento e santidade. E se nós não formos capazes de buscar o rosto de Cristo em quebrantamento, em santidade, nós não vamos viver avivamento. É porque a gente vive muito por momento. Nossa geração gosta de momentos. Então eu vou pra igreja porque eu vou ser feliz naquele momento, eu vou pular de alegria, vai ser muito legal. Sim, é legal. Mas existe quebrantamento, existe temor, existe santidade. Que a nossa geração não seja uma geração de momento, mas que a nossa geração seja uma geração quebrantada, que busca se santificar, que tem tanto temor que não é capaz de servir num culto sem deixar tudo da carne para alcançar tudo do Espírito. Eu não sou capaz de subir no altar sem ter nada para entregar, porque eu tenho temor ao Espírito Santo. Não existe avivamento sem temor. Não existe avivamento sem busca pela face verdadeira de Cristo. E para isso eu preciso abandonar os meus desejos. Avivamento de verdade é quando o Espírito Santo dobra corações soberbos, expõe pecados escondidos e gera santidade duradoura. Não é sobre emoção, é sobre transformação, é sobre temor, é sobre se colocar no pó, é sobre dizer: Espírito Santo, eu não sou nada, eu não sou ninguém sem a sua presença, eu não sou nada sem o seu rosto, porque Ele é tudo que eu quero ver. O que é que os anjos veem, que os fazem, os prosseguem, que eu ainda não vi, que eu não sou capaz de jejuar, que eu não sou capaz de orar uma tarde, que eu só fico ali na minha rotina de devocional todo dia. O que é que os meus olhos não estão vendo, que eu não sou capaz de deixar as minhas vontades? Às vezes não é sobre o que eu sinto, quase sempre não é sobre o que eu sinto. Não adianta eu estar arrepiada no meio do culto com adrenalina se eu não estiver sendo transformada, regenerada, purificada, santificada e sem o meu temor ao Senhor estar aumentando. Não adianta eu chorar se depois eu vou voltar a pecar, se o meu espírito não vai ser regenerado. Quando as lágrimas se tornarem arrependimento verdadeiro, aí sim o avivamento vai estar começando. Não é sobre emoção, é sobre arrependimento. É sobre convencimento de pecado. Nós não somos ninguém. Não é porque eu nasci na igreja que eu sou melhor. Não é porque eu sou cristã que eu sou melhor. Eu sou o pó, como todos são pó. E é por isso que nós precisamos buscar a face de Cristo. Os que olham para ti estão radiantes dele. Como eu posso cantar que eu encontrei o meu maior tesouro, que Ele é o dono da minha afeição, se eu ainda não entendi que eu preciso deixar tudo por Ele e ter temor? Vai ser uma devoção tão forte. O Espírito Santo Ele quer uma devoção tão grande dos nossos corações que eu não sou capaz de subir no altar sem antes me preparar, sem ter um óleo novo para derramar. Uma verdadeira adoração. Euforia acaba, a santidade permanece. A emoção desaparece, mas o verdadeiro avivamento continua vivo, porque gera santidade, gera arrependimentos, gera temor. Às vezes não é o que as pessoas vão ver, mas é o que está aqui dentro, que só você e o Espírito Santo conhecem. Não existe avivamento se nós procuramos viver de espetáculo. Nós não somos espetáculos. Nós somos seres a serem transformados. O versículo que fala sobre adorar em espírito e em verdade é exatamente isso. É eu estar tão apaixonada que os meus olhos não se desviam. É eu estar tão apaixonada que os meus olhos não olham para outras coisas. É sobre eu realmente estar ali. Não confunda arrepio com santidade. Não confunda choro com arrependimento.
porque o avivamento, o arrependimento, eles permanecem. E para encerrar, eu quero ler uma das minhas passagens preferidas da Bíblia, que revela o nosso futuro, algo que um dia nós vamos ver, Apocalipse 4. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém sentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sardio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Via sentados sobre eles, vindo 24 anciões, vestidos de branco, coroas de ouro na cabeça. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos, na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas, que estavam cheios de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças aos que estavam sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos, lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor, nosso Deus, és digno de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existiram e foram criadas. Que essa seja a nossa devoção, deixar tudo aos pés, ao redor do trono. Como pode eu pertencer a um Deus tão grandioso assim e não ver beleza, e não ter temor? Que a nossa geração não seja marcada por momento, mas por um temor e uma santidade de coração. E citando algo que o Nick Moretti falou num podcast da Dunamis, ele diz que a gente tem que estar tão loucos, tão assim, presos a ver Jesus, que se for possível, se for preciso, eu abandono a minha dignidade, eu abandono a minha rotina, eu mudo tudo que for, porque eu quero vê-lo, eu quero contemplá-lo. Eu vou colocar uma túnica de sacerdote e eu vou entrar e adorar com um temor e uma reverência tão grandes, tão grandes, tão grandes. É sobre, antes de ministrar ao Senhor, ser ministrado por Ele. Passar noites de joelhos, noites em sono, porque isso é temor. É uma maneira de viver, é viver desesperado por Jesus. É viver com fome, com sede, abrindo mão de cronogramas, abrindo mão de tudo por amor a Ele. É sobre consagração. É sobre se preparar. É sobre ter algo novo para derramar. Não é sobre cumprir escalas, é sobre consagração. É sobre entrar no Santo dos Santos, é sobre buscar a face dele na fenda da rocha, como fez Moisés. É sobre pedir para tocar no manto dele, é sobre lavar os pés deles com o perfume mais caro e secar com os cabelos, é sobre reverência. Não é sobre o momento, não é sobre arrepio, é sobre ver a glória de Deus. É sobre isso. É sobre encontrar o noivo. É sobre amar o noivo. É sobre dizer ao noivo que você o ama. É sobre guardar o coração. Guardar a mente, porque é sobre ele. A nossa recompensa é ele e o morrer é lucro. Que o nosso coração seja um coração marcado por devoção, sobre temor. É isso, gente. Espero que Jesus tenha falado no coração de vocês. É algo que ele tem ministrado muito ao meu coração e é algo que, na verdade, é mais pra mim do que pra vocês, porque a gente precisa todos os dias lembrar disso. Eu preciso todos os dias lembrar que ele merece toda a devoção e que eu preciso abandonar as minhas vontades. Mas que não seja sobre brincar de ser crente. Seja sobre amor real. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas realmente eu precisava falar isso. Que é isso que o Espírito Santo tem esperado da geração dos últimos dias. Um beijo. Espero que Deus tenha falado no coração de vocês. Tchau.